Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro dia da campanha de orações 60 dias para recomeçar. Este é o terceiro módulo e estamos no terceiro dia. Lembrando que esta campanha de 60 dias ela foi dividida em 3 módulos. O primeiro módulo falamos sobre promessas para um ano novo. No segundo módulo falamos: não desista, confie. E agora, neste terceiro e último módulo, estamos tratando de um tema também muito importante. Senhor, aumenta a nossa fé. Amém. Graças a Deus. Constantemente estamos fazendo pedidos a Deus. Uma casa nova, saúde para um familiar, oportunidade de trabalho e por aí vai. Quando foi que você pediu fé a Deus? Esse foi o pedido que os discípulos fizeram a Jesus e com certeza um excelente pedido que hoje podemos fazer também. Senhor, aumenta a minha fé. É uma frase que nasce no coração daqueles que realmente desejam ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E o seu caso? Então vamos juntos buscar isso de Deus. Eu queria, antes de iniciar rapidamente sobre esse tema, quando a gente faz, muita gente chega até o projeto e diz: mas irmão, eu não consigo ter resposta de Deus, eu oro, participo, jejum, faço campanha, sou dizimista, dou, ajudo, faço tudo, mas eu não tenho resposta de Deus. Bem, o primeiro ponto que nós aprendemos nesta campanha foi que devemos primeiro pedir que Deus abençoe nossos planos. Devemos pedir que Deus faça a vontade dele, não a nossa. E uma das coisas que Jesus mais falou é que peça ao Pai que seja feita a vontade dele e não a nossa. E o que a gente tem percebido é que muitos pedem para agradar o coração, até mesmo para se expor publicamente. Eu já ouvi casos que a pessoa queria ter um emprego para poder ter dinheiro e comprar um carro, ou poder se desfrutar de roupas, sabe? Dizendo que era humilhada. Entre outras adversidades que eu já ouvi. Mas não é isso que Deus quer. E Deus não é moeda de troca. Não adianta você falar que está fazendo um propósito já com interesse de benefício próprio, que não vai ganhar nada, não adianta. Estamos vivendo um momento que nós devemos nos aproximar de Deus. Eu estou falando desde o início do ano, né, que não adianta a gente falar de Jesus. Falar de Jesus todo mundo fala, mas a gente não está se esforçando para ser Jesus, para seguir o exemplo de Jesus, né? Exercer a função de Jesus. A gente está no momento que as pessoas cada vez estão mais perdidas. Por exemplo, a gente tem diversas situações dentro do projeto que as pessoas chegam destruídas, quebrantadas, né? Derrotadas. E a gente vai lá fortemente, faz propósito, com fé, jejua, campanha de orações, e vara a madrugada. E a pessoa, ela é agraciada, ela some. Simplesmente ela some. Mas voltando ao nosso propósito aqui, nós estamos no penúltimo dia deste terceiro e último módulo. Semana que vem nós vamos dedicar essa semana para um tema muito importante, que é combatendo a depressão. Vamos entrar firme. Foi prometido no início de janeiro que nós iríamos dedicar 7 dias para o tratamento de pessoas que estão com depressão, né? E nesse mesmo dia do tratamento iremos falar também sobre ansiedade. Então nós teremos essa semana para cuidar, e na outra semana, que já está próximo ao final do mês de janeiro, iremos entrar com o pé no acelerador na campanha Master, que é 60 dias para recomeçar. Bem, retornando aqui ao nosso terceiro dia, dando continuidade ao terceiro dia, não se acomode com a medida de fé
que você tem. Uau! Não se acomode com a medida de fé que você já tem. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Situações novas podem exigir novas experiências de fé em Deus. Guilherme de Mendes. A partir de agora, peço que você se desconecte de tudo que você está fazendo. Preste atenção, são momentos importantes. São momentos importantes. Eu vou trazer 2 palavras hoje, sendo que a última ela será ministrada pela irmã Fabiola Ribeiro de São Paulo. Eu convidei nessas 2 ou 3 primeiras, as 2 primeiras, a irmã Thaís Soares de Goiânia, e ontem foi um dia tremendo que nós falamos sobre a fé de Abraão. A fé de Abraão. Porque Abraão, em nenhum momento, ele questionou Deus. Ele foi um servo fiel. Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Então, nós entendemos a fé de Abraão, que é necessário nós termos a fé de Abraão, mesmo que ela seja do tamanho de uma mostarda. Nós temos que ter fé. E agora, neste terceiro dia, o conteúdo devocacional desse terceiro dia diz: não se acomode com a medida de fé que você já tem. Situações novas podem exigir novas experiências de fé em Deus. Eu particularmente aqui, eu queria trazer, essa semana, ontem nós falamos de 3 testemunhos, Uma irmã sobre porta de emprego ligou, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, triste: irmão, acho que eu vou perder o emprego automaticamente. Foi no automático. Falei: olha, não se preocupe, porque Deus já preparou a sua porta. E 2 irmãs testemunharam sobre o renovo, oportunidade. Elas tiveram a oportunidade de testemunhar que viram a morte próximas dela. E eu prometi no primeiro dia sobre uma irmã, Má Vasconcelos, que ela segue o projeto desde o início, sobre o print dela. Você vai estar vendo aqui agora. Vai subir aqui. Você vai ver. A tela vai reduzir. Você vai ver esse print. Olha que lindo o testemunho dela. Foi um testemunho sobrenatural. E você vê que ali não foi nada combinado. Eu não conheço essa irmã. Eu sempre vejo as postagens dela, nossas postagens. Ela vai, faz um comentário, ela comemora, ela vibra. O vibrar dando glórias a Deus, aleluia. Isso é lindo de ver. Mas eu prometi no primeiro dia e eu acabei, na edição dos vídeos, acabei passando. Então, você está vendo aqui, está acompanhando. E agora eu peço que você se desconecte de tudo e preste atenção no primeiro versículo que eu trago hoje. Eu trago hoje no 2 de Coríntios, capítulo 10, versos 5. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Uau! Vamos compreender o que Paulo, o apóstolo Paulo, ele quis nos instruir, Na verdade, eu vou fazer uma reflexão entre os versos 3 e 6. O 5 ele está compreendido nesse trecho. As armas espirituais destroem fortalezas, argumentos e raciocínios por meio dos quais um disputador se esforça para fortificar sua opinião e defendê-la contra os seus oponentes. Sofisma, a hostilidade à fé cristã mediante raciocínios lógicos. Altivez, inimigo da cruz de Cristo, se posicionam como seres superiores, não deve usar as mesmas armas e táticas dos seus inimigos. Por isso, as armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Na apologia da fé,
é mister a compreensão de defendermos Deus, que nos dará sua palavra, convencerá os incrédulos e receberá a glória devida ao seu nome. Graças a Deus, graças a Deus. Trago também, para encerramento deste terceiro dia da campanha de orações, Senhor, aleluia, aumenta a nossa fé. Mateus 14, versos 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu convidei a irmã, como eu já anunciei, a irmã Fabiola Ribeiro. Ela irá trazer um texto. Esse texto é para tá muito de encontro com o que a gente está levando até vocês, em termos de trazer na prática o que é útil diante de Deus aos nossos ensinamentos. Mas eu queria rapidamente só fazer um comentário sobre esse trecho que nós lemos, né? Mais um entendimento, né? O segundo acontecimento extraordinário é Jesus andar sobre as águas. Chama a atenção a declaração do Senhor aos seus discípulos assustados: Sou eu, não temas. Sou eu. Faz lembrar, sou eu que sou eu. Que se revelou a Moisés no deserto e libertou o povo da escravidão do Egito. Êxodo 3, versos 14. Impossível não se lembrar do primeiro capítulo deste evangelho, que afirma que Jesus é Emanuel, Deus conosco. E não temais é o clássico oráculo de salvação da literatura profética. A palavra divina que produz paz, o Shalom, aleluia, do reino de Deus, o eterno Eu Sou, é o Deus que faz presente na missão, concedendo paz aos enganjados na obra. Eu queria encerrar, não estou encerrando a campanha, mas ainda temos um texto muito bom para trazer a nossa reflexão, né? Eu queria trazer para vocês o seguinte: quando nós estamos diante de qualquer problema que nós aprendemos aqui até hoje, né? São 3 módulos, está disponível essa playlist no YouTube, né? youtube.com/Projeto A Marca da Promessa, tudo junto, ou no Facebook. Se você entrar em vídeo lá, você vai ver que as campanhas estão na sequência, né? Inclusive eu tenho feito no final de semana toda a sequência diária, né? As 2 primeiras campanhas foram de 5 dias e essa, excepcionalmente, são 4 dias, e amanhã nós estamos encerrando. Quando diz, e prontamente Jesus estendeu a mão, neste momento Jesus está estendendo a mão para você. Eu quero que você pare tudo e, mais uma vez, se desconecte de tudo, preste atenção na mensagem que eu trouxe até a irmã Fabiola Ribeiro, e ela vai trazer para vocês com todo amor e temor. Ela está vivenciando a palavra e trazendo até vocês. Eu espero que essa campanha as 3 campanhas tenham feito que vocês entendessem o propósito para chegar aos 60 dias. Amém? A paz do Senhor. Eu convido agora a irmã Fabiola Ribeiro, ela dará continuidade até o encerramento. Shalom. A paz do Senhor. Me chamo Fabiola, sou de São Paulo e vou dar continuidade ao entendimento do versículo para trazer à nossa realidade o que Deus tem a nos instruir. Você tem passado por uma grande tempestade, não é verdade? O tema desta reflexão: como vencer a tempestade. Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 33, que diz assim: E logo ordenou Jesus
que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Amém. Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Quando estamos debaixo da visão de Jesus Cristo, seguindo as suas orientações e executando os projetos que nos foi confiado para construirmos uma vida melhor, não temos nenhuma garantia de que não enfrentaremos tempestades. Os discípulos estavam sob a ordem de Jesus para atravessarem o mar, mas sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Aquele que tem um projeto de Deus e o executa precisa estar disposto a enfrentar tempestades. Definição de tempestade: perturbação atmosférica violenta, que ligada aos movimentos verticais do ar provocam a formação de cúmulos, nimbus, e é acompanhada de fenômenos mecânicos, como vendavais e aguaceiros, e, a miúde, de fenômenos elétricos como raios e trovões. As tempestades são frequentes no verão, quando as coisas parecem que vão de vento em popa. Porém, essas turbulências causam calamidade, sofrimento e desgraça. E as tempestades da vida são os tumultos dos nossos sentimentos, as perturbações do nosso coração, as convulsões e agonias da nossa alma. No momento em que Jesus subia ao monte para orar, o barco já estava sendo açoitado pela violência do mar, em grande agitação. E enquanto Jesus calmamente orava, os discípulos se desesperavam. Isso nos ensina que Deus tem outras prioridades, que nem sempre são as de repreender as tempestades da nossa vida e nos acalmar imediatamente. Isso requer de nós uma extrema confiança em Deus e o exercício da paciência para suportar os momentos de tempestades. No meio da travessia, os amigos de Jesus se depararam com o vento contrário. Parece ironia. Nem os amigos mais chegados de Cristo estão livres de vento contrário, quando parece que não adianta lutar para seguir em frente, porque tudo conspira contra nós, nos empurrando para trás. A gente aprende que todo aquele que busca uma vida de realizações precisa se acostumar a enfrentar os ventos contrários e a batalhar contra todas as resistências, porque nada vem de graça e não vamos ter moleza, sempre haverá força contrária. Os homens que estavam no barco eram acostumados ao mar e às tempestades, mas ninguém consegue vencer sozinho o vento contrário, que tenta nos empurrar de volta ao lugar de onde partimos. Ninguém tem moleza nessa vida.
Ou viramos um enfrentador de ventos contrários, ou seremos engolidos por eles. Jesus sempre tem um encontro extraordinário com aqueles que conduzem as suas vidas, os seus empreendimentos, os seus projetos, os seus sonhos na direção que ele determinou. O encontro diferenciado com Jesus se dá normalmente em meio à nossa travessia e nem sempre ocorre na bonança, na nossa área de conforto, mas quando resolvemos encarar o desconforto dos desafios, que são maiores e mais poderosos que as nossas forças e capacidades. E quando decidimos que vale a pena atravessar a tempestade para chegarmos ao lugar de conquista que Ele nos apontou e mandou que seguíssemos naquela direção. As tempestades e os embates da vida fazem muita diferença para a nossa tomada de decisão, de prosseguirmos ou não, de tentarmos ou não. Mas para Jesus a diferença está na decisão de aceitarmos ou não os desafios. A sua presença depende da nossa decisão. O importante para Jesus é o encontro que aviva a nossa fé e produz determinação, independente das circunstâncias. Convenhamos, é anormal e espantoso um homem caminhar sobre as águas. Isso é muito estranho. E esse estranho comportamento é de assustar qualquer um, trazendo à tona um sentimento e uma crença até então camuflados, pois haviam fantasmas que estavam adormecidos em suas almas. Os fantasmas do passado mal resolvido, dos problemas não solucionados, dos medos que insistiam em esconder, das indagações sem respostas, do futuro repleto de expectativas, mas absolutamente incerto, irreal, invisível. Fantasmas vivos que agora despertaram. O negócio era tão assustador que eles se esqueceram do verdadeiro problema, que era a tempestade, e focaram no fantasma. Os problemas terríveis e os desafios da vida revelam em nós sentimentos e crenças que desconhecemos. No lado oposto daquele turbilhão de descontroladas emoções, um Jesus sereno, que paira sobre o mar, mantém uma distância dos marmanjos que se amontoavam no barco com os olhos esbugalhados. Que cena! O medo os faziam gritar. Algumas vezes gritamos, querendo ser espirituais, quando na verdade estamos morrendo de medo. Se Jesus não tivesse se apressado a gritar identificando-se, a coisa iria ficar feia. Quantas vezes não conseguimos discernir que é Jesus quem está tratando conosco, porque desconhecemos a maneira como Ele está agindo. Nós queremos e esperamos que Deus nos trate de maneira convencional e esquecemos-nos de que Deus não tem nada de convencional e é impossível prevermos a forma como Ele vai agir. Eles estavam com medo de Jesus, só porque Ele não veio remando dentro de um barquinho. O encontro marcado que transformou em desespero, espanto, desânimo e medo, a forma de Jesus se manifestar assustou mais do que a tempestade. É assim que acontece conosco, pois vivemos enfurnados nos barcos da nossa vida. E somente aquele que está fora do nosso cotidiano, como Jesus que estava fora do barco, pode ver com mais clareza a maneira correta de sermos ajudados. Pedro lançou um desafio ao suposto fantasma, e sinceramente eu fico na dúvida se foi uma atitude corajosa ou um medo explícito. Prefiro achar que foi uma reação ao medo, mesmo sendo uma atitude de coragem, afinal, coragem não é a ausência do medo, mas domínio sobre ele. Deus gosta quando reagimos ao medo e não ficamos paralisados. Diante do medo, como você reage? Precisamos nos preparar para receber ajuda de fora, sem nos assustarmos com esses fantasmas que surgem repentinamente. E nos esquecemos de que Deus envia pessoas ao nosso encontro,
bem no meio da nossa tempestade, para nos prestar socorro e acalmar as agonias de nossas vidas. E não é que o tal fantasma disse vem, o vem de Jesus desafiou Pedro a vencer o medo, a sair do barco, que era o lugar aparentemente seguro. O vem de Jesus mexeu com o seu bril, obrigando-o a deixar os seus amigos assustados e agarrados a uma esperança que brevemente iria naufragar, para decidir partir ao encontro do incerto. Meu Deus! As tempestades que Deus permite que sobrevenham sobre nós devem revelar a nossa comodidade covarde, mas também mexer com o nosso senso crítico, fazendo com que tenhamos disposição para deixar a segurança da nossa casa, da nossa família, dos amigos, do emprego, da área confortável na qual nos instalamos para colocarmos os pés no incerto, tendo como única garantia uma palavra de instrução de Jesus Cristo. Em meio à tempestade, a única garantia que temos de sucesso é a palavra que recebemos de Jesus Cristo. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. A nossa fé nos leva a ações sobrenaturais. Isso aconteceu com Pedro. Porém, é um fato que o discípulo caminhou sobre as águas por algum tempo, até que teve que tratar com a realidade. Eu aprendo que o sobrenatural não anula o natural, é apenas uma intervenção divina temporária. Não podemos viver do sobrenatural o tempo todo, porque precisamos tratar com a realidade da nossa humanidade. Você não vai andar sobre os milagres todos os dias, o tempo inteiro. Você vai sentir medo, receio, depressão, angústias, tristezas, preocupações que tentarão levar você à depressão e à desistência. Porém, você terá que exercitar a humildade para pedir ajuda. Pedro certamente sabia nadar, estava acostumado ao mar, mas ninguém se acostumava com tempestades, porque elas são imprevisíveis e a natureza é muito mais poderosa que as engenhosidades do homem. Ao sentir o limite da sua humanidade, Pedro gritou por socorro. É um grande ensinamento do qual não podemos esquecer. Querer resolver tudo sozinho, mesmo em nome de Deus, tem tudo para dar errado. Você é chique ou crente demais para pedir ajuda? Um pedido de socorro atrai uma mão forte e amiga capaz de nos erguer do abismo. É um magnífico exercício de humildade. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, todo ensopado e assustado, ainda teve que ouvir de Jesus que era um homem de pequena fé. Bem, ele mostrou que possuía mais fé do que os demais, pois foi o único a se aventurar naquela doideira. Afinal, do que Jesus está falando? Permita-me dizer que a coragem de Pedro não era capaz de sustentar a sua fé, e a fé era uma fagulha da sua coragem. A fé independe das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. É a capacidade de ver o que ninguém vê, de esperar o que ninguém espera e de viver numa instância acima das façanhas humanas. Mas quando Pedro se viu fazendo isso, comparou esse feito à força do vento e à fúria da tempestade e deve ter pensado: isso não está acontecendo, pois a gente se parece demais com ele. Observe que a fúria da tempestade somente foi repreendida depois que Jesus entrou no barco. Ele não vai operar um milagre em nossas tempestades, mas fará o seu poder entrar em ação
dentro do barco da nossa vida. Muita gente quer se livrar da tempestade sem deixar Jesus entrar no barco da sua vida. Isso não funciona. A ação de Deus é de dentro para fora. Vencer a tempestade é uma ação poderosa de Deus, que flui do interior de nossas vidas. É o poder de Deus que se expande a partir da nossa comunhão com Ele. Quando os milagres acontecem dentro desse prisma, resulta em muita adoração a Deus. Lembre-se, milagre de Jesus Cristo fora do barco da nossa vida não produz adoração. Amém. E graças a Deus. Pai amado e querido, eu entro em Tua presença, Senhor, neste momento. Te agradeço, Senhor, por mais essa meditação, por mais essa leitura que veio nos ensinando mais um dia, Pai, através dessa campanha. Que o Senhor venha falar em nossos corações, meu Pai. E assim como foi dito, Senhor, na meditação, que o Senhor venha estar nas nossas vidas, Senhor, para acalmar nossas tempestades. Que não venhamos apenas te chamar na hora da tempestade, mas que o Senhor já esteja em nossos corações para nos fazer passar por essa tempestade com calma, com entendimento que vem do Senhor. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro com cada um, Senhor, que está escutando este áudio, essa oração neste momento, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, entrar no corações deles. Que o Senhor venha estar na vida deles, Senhor, para que eles passem por essas tempestades da vida junto com o Senhor. Que eles não venham apenas te buscar no momento ruim, mas que eles já estejam com o Senhor a todo tempo, pois sabemos, Senhor, que é normal as tempestades virem. As tempestades vêm, mas quando passamos com o Senhor é outra coisa. Nós passamos e sabemos que a vitória é certa. Por isso, Senhor, eu te convido neste momento, Senhor, a entrar no meu coração, a estar comigo, Senhor, a todo momento, Senhor, porque eu tenho certeza que eu vou passar por toda tempestade, por todo vento contrário, mas eu tenho certeza que o meu barco não vai naufragar, porque o Senhor está comigo, o Senhor está em meu coração, e é do Senhor que vem toda a minha confiança em passar por essa tempestade. Eu tenho certeza que a vitória já é certa, a vitória é garantida, pois estamos com o Senhor, pois o Senhor está conosco no nosso barco da vida. E assim, meu Pai, eu te agradeço, desde já por tudo, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, Tu és maravilhoso. Somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, e graças a Deus.